Boa tarde, queridos ouvintes da Palavra de Deus. Para todos vocês que estão acompanhando esse vídeo pelas redes sociais, quero convidar todos vocês para compartilhar junto a Palavra de Deus, que se encontra lá no livro de Eclesiastes, o capítulo 3 e o versículo 1. O título da palavra diz assim: tempo para tudo. Tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Todos nós temos tempos, amado. Tem muitas pessoas que ela tem tempo para a família, tempo para os filhos, tempo para as curtições, para um lazer. Mas uma coisa que ela não tem tirado um tempo para Deus. Ela tem tempo para toda a família dela, mas infelizmente ela não tira um pouco de tempo para vir para a igreja, para buscar a Deus, para adorar a Deus. Ela tem priorizado primeiramente as coisas materiais do que as coisas de Deus. Tem priorizado a família, tem priorizado os lazeres, mas não tem colocado Deus em primeiro lugar. Uma pessoa está com a mente preocupada com os afazeres de casa, com os afazeres que ela tem para fazer. Ela tem se preocupado mais com as coisas terrenas do que as coisas de Deus. O coração dela está ligado nas coisas materiais. O coração dela está distante de Deus. É como o profeta Isaías diz, que as pessoas adoram a Deus de boca para fora, mas o coração está distante de Deus. Ou seja, a pessoa, ela vem para a igreja, mas o coração está no marido, o coração está nos filhos, o coração está em outros lugares, e ela não está ligada com Deus. Às vezes, até no momento da pregação, a palavra de Deus não penetra, não entra no coração dela, porque a mente dela está focada em casa, está focada nas coisas que tem para fazer. E a Bíblia fala que tem tempo para tudo, tempo determinado no propósito de Deus. Então não tem desculpa para servir a Deus, amado. Tem pessoas que colocam tanta desculpa para servir a Deus, coloca desculpa para não vir para a igreja, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. Se você não tirar um tempo para Deus, você está perdendo a sua salvação, você está colocando a sua salvação em risco. Primeiramente, a Bíblia diz que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino dos céus. A justiça e as coisas demais serão vos acrescentadas. Quando eu busco em primeiro lugar as coisas de Deus, aquelas coisas que estão faltando na minha vida, Deus ele vai acrescentar. Deus ele vai acrescentar as coisas que estão faltando, vai acrescentar na minha saúde, vai acrescentar na minha família, no meu casamento. Mas quando eu priorizo Deus em primeiro lugar, aí fala aqui, eu vou ler aqui para você entender aqui a palavra de Deus. Aí fala no versículo 2: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, todo tempo tem seu determinado tempo. Tem tempo, o agricultor, quando ele trabalha na roça, ele prepara a roça, ele remova aqueles garranchos, ele remova aquelas pedras, ele prepara a terra, cultiva a terra, mas tudo tem seu tempo determinado. Ele planta porque ele tem o desejo de ter uma boa colheita, mas o tempo nosso não é o tempo de Deus.
O tempo de Deus é totalmente diferente do meu tempo e do seu tempo. Deus tem seu tempo determinado. Porque a Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Talvez você faz plano para viajar, faz plano para reformar a sua casa, faz plano para casar, faz plano para tudo, mas se a resposta não vem de Deus, dos lábios do Senhor, nada tem dado certo na sua vida, amado. Então procura tirar um tempo para Deus, procura se afastar mais um pouco das coisas materiais, se apegar mais às coisas espirituais, às coisas de Deus. Talvez você está distanciando de Deus, você está ausente de Deus. Por quê? Por causa dessas coisas. Você tem se preocupado muito. Tem pessoas que estão igual a Marta. A Bíblia fala que Jesus foi convidado para ir para a casa de Marta e Maria. As duas hospedaram Jesus na casa dela. Mas só que uma delas, que foi Maria, preferiu estar aos pés do Senhor, ouvindo os ensinamentos que vinham de Jesus. Mas Marta, ela estava preocupada com os afazeres de casa, preocupada de varrer a casa, preocupada de lavar os pratos, preocupada de arrumar a casa, mas não estava preocupada com a sua salvação. Não estava preocupada com a salvação, não estava preocupada com a sua vida espiritual, não estava preocupada com a sua salvação. Então, amados, procura priorizar sobre tudo e todas as coisas o reino dos céus. Se preocupa primeiramente buscar pela tua salvação. A salvação é individual. Marido não salva esposa, esposa não salva marido. Então procura mais buscar as coisas de Deus. Se inclina mais para as coisas de Deus. Porque aqueles que se inclinam para as coisas da carne, cogita das coisas da carne. Porque o homem e a mulher de Deus não pode estar no meio de fofoca, no meio de contendas, no meio de disse-me-disse. Procura primeiramente estar ligado com as coisas de Deus. Procura ter tempo para Deus. Porque tem muitas pessoas que têm tempo para tudo, mas quando fala para a igreja, quando fala de uma reunião importante, ela coloca tanta desculpa no meio, ela coloca tantas coisas no meio. É como se as coisas de Deus fossem um empecilho na vida dela. E ela não está percebendo que ela está ficando ausente de Deus. E o inimigo, o diabo, tem induzido ela a acreditar que tanto faz ela estar em casa, assistindo um programa ou fazendo algumas coisas, ela está salva. Mas a Bíblia diz que a casa de Deus é casa de oração. A casa é casa de oração, é a igreja, não é em casa. Então, preocupa primeiramente buscar as coisas de Deus, as coisas que vêm do alto. Eu vou ler mais aqui, para você entender aqui, ó. Eu quero que todos vocês entendam, ó. No versículo 3, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tudo tem seu tempo determinado. Tudo tem seu tempo determinado. Então, no meio desse tempo todinho, procura um tempo para Deus. Você tem tempo para brincar com seus filhos, você tem tempo para seu marido, você tem tempo para sua esposa, tempo de um lazer, tempo de viajar. Então, nesse tempo todo, quanto tempo você tem tirado para Deus, para orar, para buscar, para ler a Bíblia, para subir os montes? Talvez você tenha tempo para tudo, e às vezes para as coisas de Deus você não tem nenhum tempo. Isso, cada dia mais, você está naufragando espiritualmente. Você está nível baixo espiritualmente. Seu nível espiritual está baixo. Porque quando eu começo a buscar a Deus, meu nível espiritual vai aumentando. Quando eu leio a Bíblia, quando eu estou em comunhão com Deus,
O meu nível espiritual cada dia mais vai, vai aumentando. E cada dia mais eu me aproximando de Deus, me aproximando das coisas de Deus. Então, tempo tem para tudo aqui, ó. No tempo, versículo 4, ó. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltear de alegria. Tem tempo para tudo. Tem tempo para nós chorar, tempo para nós rir, tempo para nós plantar, tempo para nós colher. Tudo tem seu tempo determinado. Então, amados, não tem desculpa para servir a Deus. Não tem desculpa. Tira esse tempo, tira esse momento para fazer as coisas de Deus. Seja como a Maria, procura estar aos pés do Senhor, ouvindo os ensinamentos da parte de Deus. Não fique com Maria, com uma Marta preocupada com os afazeres da sua casa, preocupada com alguma coisa que deixou para trás. Você quer um exemplo? A história de Ló. Quando Abraão estava orando por Ló e por sua família, apareceu um anjo para Ló na cidade de Sodoma e Gomorra, falou assim: ó Ló, pega a tua família, pega os teus filhos, as esposas dos teus filhos, vai para o monte. E Ló obedeceu, segundo a ordem do anjo, ele obedeceu e foi para o monte. Mas a sua esposa, antes dele mandar Ló ir para o monte, ele avisou: olha, mas não olha para trás, vai para o monte e não olha para trás. Mas a esposa de Ló, preocupada com alguma coisa que deixou para trás, talvez preocupada com a casa, talvez preocupada com algum bem material, o que ela fez? Ela olhou para trás. E a Bíblia diz que ela se tornou uma estátua de sal. Quantas e quantas pessoas têm olhado para trás, olhado para os problemas, olhado para o passado dela, e isso tem abatido ela, isso tem afligido a vida dela. Não deixe de olhar para Deus, para olhar para os problemas. Continue olhando para Deus, porque tem muitas pessoas que olham mais para os problemas do que para Deus. Então não tem desculpa para servir a Deus. Tem tempo para tudo, tempo para você fazer tudo. Então, não posso ir para a igreja hoje porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não coloca empecilho, não coloca obstáculo nas coisas de Deus. Tira um tempo e venha para a igreja adorar a Deus, porque não é Deus que precisa de nós, é nós que precisamos de Deus. Somos nós que necessitamos de Deus, porque Deus sem mim, Deus sem você, Ele continua sendo Deus. Agora nós sem Deus, nós absolutamente não somos nada. Nós precisamos de Deus a cada dia, amado. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Ele que te sustenta, Ele que te levanta, Ele que te anima. Quando você está prostrada, caída, desanimada, é o Espírito Santo que te anima, é o Espírito Santo que te levanta. Quando você está sem disposição para fazer nada, mas é Deus que dá posição, Deus Ele te dá força para você vencer os obstáculos, os problemas. Aí fala aqui, vou ler aqui, no versículo 5. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se, de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Aqui para você ver, amado, temos tempo para tudo. Tempo para buscar a Deus, tempo para orar, tempo para jejuar, tempo para se consagrar. Temos tempo para tudo. Então não tem desculpa, não tem desculpa para servir a Deus, amado. Então a partir de hoje começa a fazer as coisas de Deus. Procura mais se apegar mais às coisas de Deus. Acata para a tua vida tudo que é bom.